Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Queridos irmãos e irmãs, essa conversa, esse diálogo entre Jesus e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, acontece naquele contexto em que Jesus proíbe os discípulos de dizerem que ele é o Messias, porque eles têm a ideia errada do que é ser o Messias, o Rei prometido pelos profetas. Começa a explicar para eles o caminho pelo qual ele vai instaurar o seu reino, e fala para eles do caminho da cruz. A cruz que, da parte dos homens, é esse grande ato de rejeição de Cristo. Mas da parte de Cristo, é o ato da entrega, é o ato da solidariedade com o ser humano, e quer ir até o fim da experiência humana, até a experiência da morte, até a experiência da descida na mansão dos mortos. Então, Jesus tenta introduzir eles nesse caminho, mas eles estão surdos para escutar isso. Só depois que o Espírito Santo descer sobre eles no dia de Pentecostes, eles vão começar a entender o que ele quer dizer, vão recordar suas palavras. Mas aqui eles não entendem, não perguntam para ele nada sobre isso, e ao contrário, ficam discutindo entre eles. E Tiago e João, nessa ocasião, querem dar esse golpe de estado bastante embaraçoso, bastante infantil. Começam com essa pergunta, com esse pedido que é típico da criança: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Uma criança que, antes de os pais saberem o que ela quer, ela já quer que eles prometam que vão atender o pedido delas. Então, pedem para serem os principais do reino, Esse sentar à direita e à esquerda quer dizer serem aqueles ajudantes, aqueles ministros principais do novo reino, com todo esse sonho de glória que eles imaginam e a maneira como eles imaginam que vai ser o reino de Deus, muito parecido com os reinos da terra que eles conheciam. Então Jesus, em primeiro lugar, desafia eles: vocês são capazes de passar por aquilo que eu vou passar? E aqui ele fala do cálice e do mergulho, do batismo, da imersão. Claramente são
palavras, são ideias que estão presentes nos salmos, dos profetas, e que eles entendiam muito bem o que significava, né? Os sofrimentos, a morte. Mas eles, tomados daquela ingenuidade, daquela coragem imprudente, que é pura confiança na força humana, né, e não no Espírito Santo, dizem: nós sim somos capazes. Justamente eles que junto com Pedro vão dormir no dia, né, da agonia, na noite da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, e que vão fugir e abandonar Jesus sozinho com os guardas. Eles aqui dizem: podemos passar por tudo que você vai passar. E ele confirma que isso realmente vai acontecer com eles, mas que essa coisa de quem senta na esquerda, na direita de Cristo é melhor esquecer, porque eles não entendem nada disso. E os outros discípulos mostram que não são muito melhores que eles, porque ficam furiosos com esses dois. Ah, vocês quiseram passar a perna em nós? Vocês quiseram ir direto com o mestre e conseguir arrancar dele a garantia de que vocês vão mandar em todos? Aquelas lutas de poder que estão tão presentes no mundo, e aqui a gente deve dizer também, com muita pena e tristeza, estão presentes também dentro do seio da Igreja de Deus, né? Quantos leigos nas pastorais, quantos sacerdotes disputam cargos de poder, de influência, achando que esse engrandecimento da pessoa, esse crescimento na autoridade dela vale alguma coisa diante de Deus, quando na verdade é só um inchaço, porque não muda a pessoa por dentro. O fato de você receber uma autoridade, uma responsabilidade, não te muda necessariamente nem para melhor, nem para pior. Às vezes até revela quem você é. Como dizia aquele antigo ditado, né? Queres ver o vilão, põe-lhe o cetro na mão. Quer dizer, quer saber do que uma pessoa é feita, dá alguma autoridade para ela, ali logo ela mostra o seu lado pior, né? O seu lado selvagem. Então, não é esse o caminho que leva à verdadeira grandeza, porque aqui Jesus, ele não rejeita aquilo que há de fundo neles, que é esse desejo de grandeza. Jesus não diz que está errado. Jesus não diz para eles: sejam uns medíocres, sejam uns inúteis. Não, pelo contrário, ele abençoa e incentiva e diz: quem quiser ser grande, quem quiser ser o primeiro. Então, como dizendo: vocês querem ser grandes, querem ser os primeiros? Ótimo, isso é bom. Mas cuidado para não errar o alvo, para colocar a ambição onde não vai se realizar. Isso nos lembra a etimologia da palavra pecado, né? Que no Antigo Testamento, no hebraico do Antigo Testamento, a palavra pecado é a palavra hatá. Em hebraico significa errar o alvo. Como um arqueiro, né, que está usando o arco e a flecha e dá uma flechada, mas ela vai longe do objetivo, do alvo dele, né? Como uma pessoa aqui, se fosse no Brasil, né, alguém que chuta fora do gol, né, que mira no gol e chuta para fora, bate na trave, a bola não entra. Essa é a ideia do hatá, do pecado, porque os nossos desejos
tem sempre um fundo bom. Essa maneira como eles se expressam, às vezes é enganosa. O ser humano sempre peca por engano, porque se engana, porque se ilude, imagina que vai conseguir algo e consegue algo totalmente diferente. Então Jesus não rejeita o desejo de grandeza dos seus discípulos, nem daqueles do tempo dele, nem dos seus apóstolos e nem dos que viriam depois. Pelo contrário, quando a gente olha a vida dos santos, porque os santos são os nossos termômetros, né? São aquela prova, aquela verificação da verdade, da autenticidade do Evangelho. A gente percebe neles sempre um desejo de fazer algo grande na sua vida, de não viver na mediocridade, mas de procurar algo grande, algo sublime, de voar alto. Esse é aquilo que a gente encontra de próprio na vida dos santos, porque essa vai ser a maneira como eles vão acolher o dom da santidade que todos nós recebemos no nosso batismo, por esse grande desejo. Santo Agostinho dizia que o nosso desejo é a forma como a gente realiza aquele mandato de São Paulo, orai sem cessar. Ele diz, como é que uma pessoa é capaz de rezar sem cessar? Ele diz, nós rezamos sem cessar pelo nosso desejo. Todos os santos têm um desejo de grandeza. Santo Inácio queria ser um grande guerreiro, um grande soldado. Nosso padroeiro, São Francisco, agora estamos voltando desses 10 dias maravilhosos, onde nós fomos até o fundo da experiência de São Francisco. Entramos no meio das matas, dos bosques, das montanhas desconhecidas e vimos as brechas, as fendas das rochas, onde ele entrava para rezar, porque ele via nas fendas das rochas um sinal das chagas de Cristo, onde ele queria se esconder para rezar. Nós entramos ali até o fundo da experiência espiritual, mística de São Francisco. Ele, quando era um jovem, tinha um grande desejo de grandeza. Dizia para os seus companheiros, vocês vão ver, um dia eu vou ser conhecido no mundo inteiro, eu vou ser famoso. Quando estava indo para guerrear lá na Puglia, no exército do Papa, vestido da armadura novinha em folha, que o pai dele, com muito sacrifício, vendendo até terras, tinha comprado para ele. Tem um sonho, ele entra num castelo maravilhoso, cheio de nobres, de soldados, e pergunta, de quem é esse castelo? Respondem para ele, é teu. E quem são essas pessoas? Esses servos, esses soldados, são todos teus. E ele acredita que aquilo é uma confirmação divina para o sonho dele de ser um cavaleiro, de ser um nobre, de ser um grande guerreiro. Quando tem depois um outro sonho em que Cristo diz para ele, o que é maior, servir ao servo ou servir ao Senhor? Ele diz, servir ao Senhor. Aí a voz diz assim, então por que você está querendo servir o servo? O que eu devo fazer então? Volta para Assis e lá será dito o que tu tens que fazer. Aí ele volta, quando chega em Assis já está sem a sua armadura, ninguém sabe o que ele fez com ela, se vendeu, deu para os pobres, deixou em algum lugar. O pai fica furioso, gastou uma fortuna para botar uma armadura linda, reluzente no peito do filho, e de repente não tem mais, né? Que filho inútil, filho ingrato. Ali começa todo o caminho onde ele vai se abrindo ao Espírito Santo e vai sendo dito para ele
qual é o caminho da grandeza, e o caminho da grandeza para São Francisco de Assis é viver a vida o mais semelhante possível à do Mestre, e a romper com qualquer barreira, com qualquer escravidão que te impeça de ser o mais possível semelhante ao Mestre. Então é ali que começa esse caminho. É interessante aquele sonho que aquele jovem tem, né? Um dia vou ser famoso, todo mundo vai me conhecer. Ele se realiza, mas se realiza da forma contrária como aquele jovem pensava, né? Porque nós não temos, quando falamos de São Francisco de Assis, não pensamos no belo cantor que ele era, né? Nem no cavaleiro valente que ele queria ser, mas naquele santo que entrega tudo, que se despoja de tudo, que se desnuda constantemente para se tornar semelhante a Cristo, pobre de tudo, despojado de tudo. Então, irmãos e irmãs, esse é o caminho que Cristo aponta como a verdadeira grandeza, e tomara que todos nós, escutando a Jesus, sacudamos a nossa mediocridade, porque Deus não gosta do medíocre, não gosta do morno. Aquela frase do Apocalipse que é tão forte, né? Que bom que você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, eu tenho vontade de te vomitar. Então que nós deixemos de dar náuseas para Deus, né? E procuremos a verdadeira radicalidade. A gente não tem que ter medo de ser radical quando o radicalismo é no amor, que contra o amor não tem regra nenhuma. Então que a gente seja radicais na entrega, na doação, no serviço, fazendo na nossa própria vida o sacrifício de entrega total a Deus, como é aquele de Cristo na Eucaristia, ao qual todos nós nos unimos em cada missa. E Ele, nessa Eucaristia, nós vamos receber no nosso coração, nos ensine o caminho dessa grandeza e coloque no nosso peito esses desejos de santidade, esses desejos de vida cristã, verdadeira, autêntica, para que nós possamos iluminar o mundo inteiro com a luz do Senhor.